Istambul é a maior cidade da Turquia e rivaliza com Londres como a mais populosa da Europa, com mais de 15 milhões de habitantes na sua área metropolitana. Foi a capital do Império Romano no Oriente e do Império Otomano até 1923, cujo governante máximo, o Sultão, foi durante séculos reconhecido como califa, o chefe supremo de todos os muçulmanos, o que fazia da cidade uma das mais importantes de todo o Islão. Atualmente, embora a capital do país seja Ankara, Istambul continua a ser o principal polo industrial, comercial, cultural e universitário do país. A cidade ocupa ambas as margens do Estreito de Bósforo e do norte o Mar de Mármara, os quais separam a Ásia da Europa, uma situação que faz de Istambul uma das únicas cidades que ocupam dois continentes. Bom dia, maldinha! São 8h30 da manhã e iniciamos hoje o primeiro dia aqui em Istambul. Vou visitar 3 locais guiados. Está incluído no Istanbul Epos. Vamos visitar o Topkapi Palace, o Blue Mosque e a Santa Sofia, está bem? E agora vou à procura de um SIM card, porque é obrigatório ter aqui o SIM card em Istambul por causa do Istanbul E-Pass, porque necessito de internet por causa do QR codes e tudo mais, está bem? Até já. Pessoal, já obtive um cartão SIM com 20 GB de data, custou cerca de 25 euros. 20 GB chega perfeitamente por uma semana aqui. E agora vamos aos sítios 2. Pessoal, já cheguei ao Hagia Sophia, está aqui o guia, com a bandeirazinha do Istanbul é passo, está bem? E vamos começar. Pessoal, agora estamos aqui na fila à espera. É simplesmente gigante, porque a Hagia Sophia só comporta 1000 pessoas de cada vez e então estão à espera que saiam as outras 1000 pessoas para depois entrarmos todos lá dentro. Vai demorar cerca de 20 minutos, tá bem? E depois vamos entrar. Santa Sofia ou Hagia Sophia é um imponente edifício construído no século VI pelo Império Bizantino para ser a Catedral de Constantinopla, atualmente Istambul. Ela foi a maior catedral do mundo por quase 1000 anos, até que a Catedral de Sevilha fosse completada em 1520. Em 1453, Constantinopla foi conquistado pelo Império Otomano sob o Sultão Maomé II, que subsequentemente ordenou que o edifício fosse convertido numa mesquita entre o século XV e o século XX. Ela permaneceu como mesquita até 1931. Reabriu em 1935 como um museu de recém-criada República da Turquia. Em 10 de julho de 2020, o Conselho de Estado da Turquia revogou o status de Museu do Templo e um decreto posterior do presidente Erdogan determinou a reclassificação de Santa Sofia, convertendo-a novamente até aos dias de hoje em mesquita. Pessoal, o Palace, Topkapi Palace, a Mesquita Azul e o Hagia Sophia fica tudo junto. Aqui temos o Hagia Sophia, ali a Mesquita Azul. E atrás do Hagia Sophia está o Palace e dá tudo para fazer num dia tranquilamente. As 3 coisas estão seguidas, está bem? Separadas para aí 500 metros provavelmente. E hoje é domingo e está abarrotado de gente.
Pessoal, vou iniciar mais um tour guiado. Vamos visitar o hipódromo de Constantinopla e vamos até ao Blue Mosque, à Mesquita Azul, ok? O hipódromo de Constantinopla foi o centro desportivo social de Constantinopla, a capital do Império Bizantino que no século V chegou a ser a maior cidade do mundo. Atualmente é uma praça chamada Sultanahmet Meidani. Sobrevive unicamente alguns fragmentos da estrutura original. A hípica e as corridas de bigas eram passatempos muito populares no mundo antigo. Os hipódromos foram bastante comuns nas cidades gregas durante os períodos helenístico, romano e bizantino. A Mesquita do Sultão Ahmed, também conhecida como Mesquita Azul, é uma mesquita otomana. Foi construída entre 1609 e 1616 pelo Sultão Ahmed I, que quis construir uma mesquita maior, mais imponente e mais bonita do que Santa Sofia. O edifício tem 43 metros de altura e está situado em frente à Basílica de Santa Sofia, da qual se encontra separada por um espaço ajardinado. A Mesquita Azul é um triunfo em harmonia, proporção e elegância. Pessoal, fomos quase expulsos da Blue Mosque, da Mesquita Azul, porque vai começar o tempo de oração agora, a hora do almoço. O próximo tour vai ser no Palace Topkapi e é só daqui a uma hora, e então agora vou procurar alguma coisita para comer, tá bem? Pedi um bife tanyuni, é tipo um wrap com carne, tem tomate e outras especiarias, é muito bom. E ficou tudo por 130 liras, são cerca de 5 euros, coisa bem esquisita. Pessoal, já almocei, agora vim para o ponto de encontro do Istanbul Pass. E agora vou fazer um novo tour guiado até à Cisterna da Basílica, tá bem? O Museu da Cisterna da Basílica, ok? Também fica aqui bem pertinho, fica a cerca de 200 metros. E sem o tour custa 16 euros para entrar e está incluído, tudo incluído lá dentro. A cisterna da Basílica é a maior das dezenas ou centenas de cisternas construídas em Istambul durante a época bizantina. Construída em poucos meses, no ano de 532, foram utilizadas 336 colunas romanas procedentes de templos pagãos. Ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Foi utilizada até final do século XIV como cisterna de água e, a meados do século XIX, foi restaurada para ser usada como armazém de madeira. Hoje mantém um baixo nível de água para acesso do público visitante. Pessoal, vocês não têm noção da umidade que tem aqui dentro da cisterna. O chão é só água e tem umas plataformas para nós podermos andar. E as colunas que aqui estão foram do tipo recicladas, são colunas de vários lugares que os romanos utilizaram para fazer isto para pouparem dinheiro. Por isso é que as colunas também são diferentes umas das outras e altamente aqui, muito fixe. Pessoal, e agora até ao Topkapi Palace.
igreja de Santa Irene é uma igreja ortodoxa que está situada no primeiro pátio do Palácio de Topkapi. A igreja foi fundada no século VI e foi a primeira zona de culto construída em Constantinopla. Serviu como sede do Patriarcado de Constantinopla até a finalização da Basílica de Santa Sofia em 537. O Palácio de Topkapi foi construído por Mehmed II logo após a conquista de Constantinopla, em 1453. E foi a residência dos sultões otomanos durante 4 séculos. Atualmente o palácio é dividido em várias salas de exposição com objetos de ouro, prata, cerâmica, miniaturas, roupas e relíquias sagradas para os muçulmanos. Pessoal, acabei agora de ver o Palácio de Topkapi, é gigante, mínimo 2 horas e meia para ver tudo. Tem muitos salões, é muita coisa para ver. É bom nas horas de calor, que assim as casinhas lá dentro são bem fresquinhas. Bem, agora vou até ao hostel, vou banhei e vou ver o que é que vou fazer para a noite. Dar uma pesquisa dela aqui na Nightlife, está bem? Até já. Pessoal, estive no hostel cerca de 2 horas, estive a editar vídeo e agora vim dar uma voltinha à noite, aqui numa das principais ruas de Istambul. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you're needing. You can call my name, I'll be around.